Seja muito bem-vindo ao Em Foco, onde olhamos, claro, para a situação na Grécia. Passos Coelho reagiu à carta onde 32 personalidades apelam ao governo português que reveja a posição sobre a Grécia. O primeiro-ministro diz que houve um equívoco e que Portugal tem sido o país mais solidário com Atenas. Primeiro foi noticiado que não tinha intenção de responder, mas depois, no Conselho Europeu, acabou por reagir à carta em que 32 personalidades apelam ao governo português que mude de postura em relação à Grécia. Ela parte de um equívoco, que é o de assumir que Portugal tem um preconceito, ou tem, como o senhor dizia no início, antipatia pelo governo grego, mas não é isso que está em causa. Acabei ainda há pouco de dizer que nós, de resto, temos sido o país mais solidário em termos relativos no esforço que fazemos. Somos seguramente o país na Europa que mais esforço tem feito para ajudar a Grécia e fizemos-lo com vários governos. Portanto, não é uma questão, digamos, de natureza de simpatia política ou partidária. Isso não está em questão. Não passou despercebido o fato de tanto o primeiro-ministro português como o espanhol não terem cumprimentado o homólogo grego na Cimeira Europeia. Questionado pelos jornalistas, Passos Coelho justificou que não tinha tido a oportunidade de estar pessoalmente com Alexis Tsipras, mas tinha ouvido com atenção as pretensões de Atenas. Nós não queremos alimentar qualquer sentimento de desigualdade, mas, na verdade, desde o início sempre dissemos que a Grécia era um caso único e, nessa medida, que teria soluções únicas que os outros países não tiveram. Mas aqueles que fizeram também um esforço muito grande sabem que não tiveram condições tão facilitadas, digamos assim, como a Grécia teve. E isso hoje também sai do bolso desses cidadãos, quer dos cidadãos portugueses, quer dos cidadãos irlandeses. E fazemos-lo, evidentemente, com gosto, porque estamos a ser solidários com um país da União Europeia e da Zona Euro. A carta é assinada por nomes como Bagão Félix, Freitas do Amaral, Ferro Rodrigues, João Cravinho, Francisco Louçã, Paulo Trigo Pereira, José Reis, Carvalho da Silva, Lídia Jorge, entre vários outros. Os signatários mostram preocupação quanto à posição do Estado português, já que afirmam Passos Coelho tem declarado que mesmo perante a crise humanitária que se vive na Grécia, a austeridade se deve manter. Na carta referem que este caminho é contraproducente e que o peso das dívidas soberanas e a deflação abalam os alicerces de muitas democracias. No entender de António Costa, isolar ou diabolizar a Grécia é um erro e o governo português tem persistido no erro de acreditar que a austeridade vai conduzir ao crescimento económico. Embora o líder do PS não seja um dos signatários, apesar de garantir que teria assinado a carta, o presidente dos socialistas, Carlos César, assinou. Rui Paulo Figueiredo e André Pardal são os convidados deste Em Foco. Muito boa tarde aos dois. Rui Paulo Figueiredo, olhando para esta semana que foi cheia de Eurogrupos e Conselho Europeu, ficamos com a ideia de que foi por semântica, por pura semântica, que não se chegou a um acordo entre a palavra prolongamento e extensão que a Grécia recusava, mas aceitaria um novo contrato. Na prática, há diferenças? Nós não sabemos exatamente qual é essa diferença, até porque há muitos avanços e recuos naquilo que são, em especial, as posições do governo grego, que agora vai colocando várias coisas em cima da mesa, depois volta atrás, depois dá, supostamente, porque isto também é tudo supostamente, que é o que vai aparecendo na comunicação social. Dá acordo para um comunicado, que depois o Ministro das Finanças liga para o Primeiro-Ministro e depois já não há acordo. Também há um ponto absolutamente essencial e relevante, que é, no próprio Conselho Europeu, também fazer fé nos diferentes relatos, acabou por se falar muito pouco da questão da Grécia, porque acabou por ser remetido para o Eurogrupo. E para os trabalhos técnicos
que, primeiramente, o governo grego também tinha recusado. Não, eu acho que nós continuamos com um extremar de posições que, do meu ponto de vista, não leva a lado nenhum e até é algo perigoso. Que é. Acha que isso resolve até segunda-feira, até ao próximo Eurogrupo? Não faço ideia. Eu acho que isto está tão imprevisível. Era bom que se resolvesse, que houvesse alguma abertura da União Europeia e da Comissão Europeia, do Eurogrupo, à Grécia, mas também no pressuposto que a Grécia cumpra os pressupostos que tem em cima da mesa. Ou seja, eu acho que deve haver alguma abertura e alguma flexibilização, mas também não tanto aquilo que a Grécia está a colocar em cima da mesa. Até porque também há alguns aspectos, por isso é que eu digo que isto é muito extremar de posições, fazem muito pouco sentido, quer dizer, a Grécia dizer que não reúne com a Troika, mas depois reúne individualmente com os três componentes da Troika. Com o FMI, BCE e Comissão. E depois, ao contrário, ter a Alemanha a dizer, pronto, está bem, nós vamos deixar de lhe chamar Troika, mas são as três instituições na mesma. Daí que a minha pergunta fosse uma questão semântica. É um bocadinho de café e um bocadinho ridícula que não devia estar a ser colocada na praça pública. Assim como também não é muito normal que haja um comunicado, que haja um consenso, que depois se volte atrás, mas depois logo a seguir o comunicado na versão supostamente consensualizada aparece logo no Financial Times. Eu acho que ainda não se percebeu bem, desde logo, de uma vez por todas, qual é a proposta da Grécia. Eu, pelo menos, do que tenho lido, entre tantos avanços e recuos, qual é a proposta que a Grécia tem em cima da mesa. E depois, em concreto, qual é a margem de manobra e abertura que os diferentes países dão. Ou seja, isto tem que ser algo consensualizado. À volta daquela mesa nós percebemos que há quem não queira dar nenhuma abertura, há quem tenha mais abertura, há quem queira negociar e, portanto, tem que haver um consenso e um compromisso. Depois também aquela conversa de uns cumprimentam-se, outros não se cumprimentam, uns quase que parece que beijinhos e abraços, como foi Christine Lagarde e o Ministro das Finanças grego. Depois outros, como o Primeiro-Ministro Pedro Passos Coelho, pelos vistos, não se conseguiu cruzar com o Primeiro-Ministro grego para o cumprimentar. Eu acho que isto parece tudo um bocadinho infantil e acho que as pessoas que olham para isto acabam por ficar com muito má opinião dos políticos e das instituições europeias. E acho que mais seriedade se exigia a tratar este assunto. André, olhemos justamente para isso. E a imprensa também não fica isenta, já agora, porque estar a comentar o Cascol e a marca do Cascol do Ministro das Finanças também é um bocadinho ridículo. E o custo? André Pardal, olhando justamente para a reação ontem do Primeiro-Ministro à saída do Conselho Europeu, acabou por comentar um manifesto que também já vou querer falar sobre ele, que circulava em Portugal, a pedir que Portugal se juntasse à Grécia ou que desse outro tipo de apoio à Grécia. Tivemos o Presidente da República a dizer que os portugueses já tiravam demasiado ou já tiraram do seu bolso para os gregos sem que houvesse reformas do outro lado. Um primeiro-ministro que não fala ao primeiro-ministro grego no primeiro encontro. Sem ingenuidades, seria normal que Portugal tivesse cumprimentado o primeiro-ministro grego ou não? Eu acho que a questão do cumprimento acho que é um fait divers. Não é um facto político? Eu acho que não é um facto político. Acho que o Cascol é um fait divers, sim, mas eu acho que não é, até porque o primeiro-ministro no briefing que fez a seguir e nas respostas à comunicação social a seguir ao Conselho Europeu, frisou que teve a ouvir atentamente o que o primeiro-ministro grego e as propostas, ou independentemente de serem contraditórias ou independentemente de se concordar ou não as propostas que apresentou, e portanto, eu acho que o importante aqui é a Europa tentar dar uma resposta e tentar haver aqui uma solução conjunta com a Grécia. E Portugal, obviamente, e o governo português, obviamente, tentará fazer parte dessa resposta. E como disse o Rui Paulo Figueiredo e bem, independentemente de uns concordarem mais, outros concordarem menos, eu acho que a resposta aqui tem que ser conjunta e muitas das vezes, nestes casos, há muitos bluffs, há muitas coisas que se dizem de uma forma numa mesa de reuniões e de outra forma fora, e eu acho que a questão aqui, acho que temos que desvalorizar ao máximo estes episódios, porque eu acho que o importante aqui é as propostas que o governo grego, se quer alterar o memorando e os compromissos que tem com a União Europeia, quer apresentar, e as respostas que a União Europeia e que as outras entidades da Troika, nomeadamente o Fundo Monetário Internacional, querem dar ao governo grego em conjunto. Eu acho que isto tem muito de passar por aqui e eu acho que também se tem muito especulado desde nestas últimas semanas, desde a vitória do Syriza nas eleições gregas, tem-se especulado muito.
Muito da especulação, obviamente, os próprios atores políticos, os próprios agentes políticos são responsáveis por essa especulação, de parte a parte. E eu acho que esta semana deram-se passos decisivos. Se repararmos, há uma semana atrás, basicamente as posições estavam completamente extremadas. Nesta semana houve a reunião do Eurogrupo em que houve princípios de entendimento, houve um Conselho Europeu em que se ouviram as propostas, em que as propostas foram discutidas. Mas em que parte é que a Europa se deu? Porque o que sai deste Conselho Europeu depois para os jornais e para o Der Spiegel, para o jornal, para a revista alemã, é que a Alemanha, que ter-se-ia falado dentro do Conselho Europeu de uma saída da Grécia e do Chipre, que isso seria comportável para a União Europeia. Como é que isto não é um extremado de posição? Em que parte é que a Europa se aproxima da Grécia? Eu acho, lá está, essas notícias, não sei se fundadas ou sem fundadas, eu acho que fazem parte desta lógica de notícias especulativas e notícias de parte a parte. Bom, então sem esta notícia, em que parte é que a Europa se aproximou da Grécia? Eu acho que a Europa tem que primeiro perceber, e eu acho que o ponto principal aqui é, a Europa tem que primeiro perceber quais as propostas, quais a proposta real da Grécia. E eu ainda não entendi perfeitamente, ainda não me esclareci completamente qual é que é a proposta da Grécia. No início não pagamos, antes das eleições, depois das eleições com a vitória era renegociamos a dívida e agora aceitamos 70% das condições, não aceitamos 30% e, portanto, estamos dispostos a negociar, não com a Troika, mas com as três entidades individualmente ou em conjunto que compõem a Troika. E eu acho que o principal, neste momento, é perceber-se quais as propostas. E depois aí a Europa, em conjunto, obviamente, porque a Europa é um conjunto, é uma evolução de 60 anos e é um conjunto de 28 Estados neste momento, e o Eurogrupo 18, dar uma resposta conjunta, independente das diferentes posições que os países participantes têm. Rui Paulo Figueiredo, entretanto, por cá houve um manifesto, ontem divulgado, 32 notáveis assinaram este manifesto, Carlos César é um deles, o secretário-geral do Partido Socialista, António Costa, disse que não assinou, mas teria assinado este manifesto. É um manifesto que diz que Portugal devia ter outra postura em relação à Grécia, mas, mais uma vez, é parco numa posição definitiva sobre o que fazer com a dívida, com as condições da dívida, com a negociação da dívida e os termos em que nós a estamos a pagar. O que é que acrescentou, na verdade? Vou-lhe dar uma resposta politicamente incorreta. Eu acho que não acrescentou grande coisa, para lhe ser sincero. Eu acho, a não ser, talvez, uma reflexão interessante e que até acho que teve alguma correspondência da parte do Primeiro-Ministro Pedro Passos Coelho. Ou seja, vamos lá situar isto em 3 pontos, que é esse plano, essa dimensão interna de manifesto que referiu, depois o tom e o conteúdo. Eu acho que ao nível do tom, e até tive a oportunidade de bater isso a semana passada aqui, o Primeiro-Ministro teve uma ou duas tiradas um bocadinho infelizes, no que foi acompanhado também esta semana pelo Presidente da República. Já até quando confrontado ontem na conferência de imprensa, quer com o teor da carta, quer com a explanação que tinha sido feita pelo Primeiro-Ministro grego, já Pedro Passos Coelho adotou um tom muito mais cordato, mais construtivo e até mais aberto, e portanto acho que isso é uma evolução positiva. Em relação ao conteúdo, eu acho que há uma dupla dimensão que era aflorada na carta. E nós temos a dimensão puramente financeira e económica e depois a dimensão estratégica e política. Eu acho que nós não nos devemos confundir com a Grécia na situação financeira, porque sinceramente não sabemos como é que isto vai acabar. E se acabar mal, nós não temos que estar metidos ao barulho, para usar uma expressão popular, mas ao mesmo tempo acho que devíamos, como o André estava a dizer, nós, e isso é uma crítica que eu também faço ao Primeiro-Ministro português, espero que ele agora também esteja nesse processo de evolução, que é, nós também devíamos contribuir, independentemente de termos estado sob resgate e já termos deixado de estar, nós devíamos contribuir como qualquer um dos outros países com ideias e com soluções e uma abertura, qualquer que seja do quantitative easing, seja de olhar para as condições das dívidas dos diferentes países, seja do plano Juncker, seja tudo o que seja positivo para o crescimento, nós, Portugal, também devíamos ter ideias e propostas. Há uma outra dimensão que também é muito relevante e até teve mais
em foco no Conselho Europeu, que é a dimensão das relações externas, do combate ao terrorismo, da política de defesa. A Grécia tem uma localização bastante estratégica e importante para a União Europeia. Nós aí também não nos devemos confundir com algumas propostas que o Syriza faz, como seja sair da NATO e esse tipo de coisas, mas ao mesmo tempo também aí devemos assumir as nossas posições e ter propostas para que a Grécia se mantenha do lado ocidental e não tenha a tentação de ir ter acolhimento na Rússia ou noutro tipo de país. Deixe-me só 5 segundos. Sim, com certeza. E acho que isto é que é relevante e acho que nesse conteúdo de Portugal também perder aquela tentação de se pôr à margem porque isto é só um problema financeiro, eu acho que não. Portugal deve esquecer essa dimensão e deve participar. A dimensão interna, que era até a sua pergunta e que eu respondi logo do modo politicamente incorreto. Eu, sinceramente, valorizo muito pouco. Acho que isto é uma daquelas coisas que só interessam a quem participa no fenómeno político, a quem comenta o fenómeno político, e acho que a esmagadora maioria dos portugueses nem percebeu que havia uma carta e já esqueceu o assunto, apesar de nós o estarmos aqui a comentar. Porque se calhar a política e a ausência, até esta altura, de propostas concretas do Partido Socialista dão asa que estes manifestos possam trazer alguma luz sobre aquilo que seria a posição do Partido Socialista nesta discussão. Não teme... Mas é impossível, com aquela composição de pessoas... Tirar-se esse tipo de ilações. Não é. Eu acho que se pode tirar esse tipo de ilações, sinceramente. Está lá o Presidente do Partido Socialista. Eu acho é com aquela composição de pessoas, eu acho impossível que haja alguma proposta consensual. Carlos César, o pensamento de Carlos César não tem nada a ver com o pensamento de Francisco Louçã. Basta conhecer os dois, por exemplo. E, portanto, eles convergem ali naquele apelo que é positivo. Nós sabemos que não é o mesmo pensamento do Francisco Louçã, ex-bloco de esquerda, mas não por sabermos qual é o pensamento do Partido Socialista, mas por sabermos qual é o pensamento do Bloco de Esquerda. Ou seja, não é verdade. Se há aqui alguma clarificação. Se ouvir o Carlos César diz, até tem defendido consistentemente há muito tempo governos com o PSD e outro tipo de coisas. Por isso é que eu citei o pensamento de Carlos César. E, por exemplo, a posição de Carlos César, em termos, por exemplo, de atlantismo, de visão na política externa, de visão da defesa, que aqui se converge, não tem nada a ver com o Francisco Louçã. Portanto, eu acho que só há duas dimensões relevantes ali, que é Portugal ter outro tom e outra participação na construção de soluções. Mas não temem nessa mudança de tom, não temem que Portugal, que está numa posição que não é certamente igual à da Irlanda, devido os sinais de crescimento que são completamente diferentes, apesar de haver crescimento em Portugal, estamos longe dos valores confortáveis, eventualmente, da Irlanda. O Partido Socialista não teme que, se o discurso fosse mais próximo, mais pró-Grécia, que o efeito nos juros se fizesse notar imediatamente? Não, mas eu não acho que o discurso deva ser ou contra a Grécia ou pró-Grécia. Eu acho que aí é que é o aspecto falar de dívida. redutor. Portugal falar de dívida. Eu acho que Portugal tem que falar de tudo. Esse tem sido um problema nos últimos 3 anos e tal. E tínhamos a desculpa que era Paulo Portas é que usava muito isso, que tínhamos a soberania diminuída e esse tipo de coisas, que éramos um protetorado. Eu nunca concordei com essa conversa. Que é, o governo português, independentemente das circunstâncias em que está, nunca se deve demitir de participar de pleno direito nos debates e na construção de soluções. E nós darmos opinião como é que a União Europeia deve de evoluir nestas matérias todas, não se confunde com a nossa posição com a Grécia. Porque eu aí concordo com o governo. Nós não devemos promover essa confusão. Agora, nós ficarmos à mesa em que estão os 28 e dizer, nós não temos nada a ver com isto porque não nos queremos confundir com a Grécia. Não, nós temos é que participar de soluções. Eu achei ridícula quando, se houvesse uma conferência, nós podíamos dizer, nós discordamos da conferência, mas se quisessem fazer uma conferência, como disse a Irlanda, mas a Irlanda disse... A Irlanda disse não vamos à conferência. Disse não vamos. A Irlanda foi o contrário, disse nós não achamos que seja necessária, mas se existir, nós vamos lá. Qual é a diferença, André Pardal, entre Portugal e Irlanda para poder participar nesse processo político? É um número chamado PIB? É um número chamado juros? Não, eu acho que
voltando à questão soberanística, eu acho que Portugal e a Irlanda são dois países soberanos, atravessaram nos últimos anos dificuldades. Então porquê passaram... que um intervém no debate político na Europa e o outro não? Mas Portugal, eu discordo completamente disso. Portugal intervém no debate político, no debate económico, no debate financeiro na Europa. Dizendo neste momento, neste momento, nas sedes próprias, o governo português intervém. E neste momento com uma autoridade acrescida que atravessou dificuldades, atravessou e concluiu com sucesso um memorando de entendimento e neste momento, independentemente da semântica da questão soberanística ou não, neste momento Portugal é um país que contribui, já contribuiu para a Grécia neste debate em termos económicos, em termos financeiros e neste momento obviamente contribui. Agora, pode não contribuir da forma que o Partido Socialista ou que determinadas pessoas que subscreveram essa carta entendam. Isso é uma questão de distanciamento político, distanciamento ideológico, distanciamento concreto nos assuntos. Agora, que Portugal intervém. Agora, nós temos que perceber que este governo está quase há 4 anos em funções, ganhou as eleições e seguiu um memorando até há pouco tempo atrás. E, neste momento, tem a sua legitimidade para tomar as posições que entende em cada preciso momento. Que entende. Eu não estou seguro, relativamente à Grécia, que o governo português não tome posição. Obviamente, tomou a questão do FED e voto sobre o argumento. Eu não sei o que o primeiro-ministro português disse em termos do Conselho Europeu sobre isso. Agora, sei que ele disse que esteve muito atento e que notou, para além do que era dito nos médias, notou uma evolução no discurso, uma evolução construtiva no discurso do primeiro-ministro de Cipras no próprio Conselho Europeu. Portanto, isto é acompanhar. Mas tal como eu estava a colocar a questão ao Rui Paulo Figueiredo relativamente ao Partido Socialista, se nós não conhecíamos em concreto quais são as propostas do Partido Socialista para serem alternativa ao governo, num próximo governo que exista, por omissão relativamente a temas como a dívida, também o que é que vai acontecer ao déficit, etc. No caso do governo e dos partidos que estão no governo, aquilo que nós conhecemos o programa foi um sucesso e nós não queremos ser a Grécia, não nos colamos à Grécia, estamos com a posição alemã. Portanto, aquilo que os portugueses podem esperar do próximo governo, numa próxima legislatura, se fosse a coligação PSD-CDS, a haver coligação, é mais do mesmo? Não. Para já, a governação e o ciclo governativo de 4 anos não se resume à economia nem ao equilíbrio das contas públicas. Eu acho que o equilíbrio das contas públicas é um desígnio essencial neste momento, foi um desígnio essencial nos últimos anos, agora neste momento estamos numa fase do crescimento e estamos numa fase em que há problemas estruturais ainda para resolver no nosso país e problemas que não são só económicos, problemas sociais, problemas de, por exemplo, a questão do aumento da natalidade, a questão, estamos aqui a falar, equilíbrios estruturais no nosso país que têm que existir e não se resolvem só... O problema que ia ser algo de estudo e que iam apresentar uma série de medidas. O PSD apresentou na Assembleia uma resolução e neste momento está a ser debatida em todas as comissões parlamentares medidas para encorajar não só a natalidade, mas o crescimento e as famílias. E, portanto, este foi só uma medida, mas há muitas outras áreas. O Rui Paulo Figueiredo falou aqui na questão da defesa. Isto é uma medida, isto é um debate. Não, isto é um conjunto de medidas. Mas neste momento a Europa e o mundo atravessam sérias dificuldades, têm riscos, nomeadamente na questão da Ucrânia, nomeadamente na questão da fronteira sul, do Mediterrâneo, no Médio Oriente. Há uma série de riscos e Portugal também tem contribuído nesse particular. Dizendo? Nesse particular, contribuindo, por exemplo, na questão da política de defesa, contribuindo, dando os recursos que Portugal tem, que são limitados, para as organizações que faz parte, nomeadamente a NATO e a União Europeia. É verdade, não diminuindo o papel da defesa e da contribuição de Portugal numa defesa da Europa e em conflitos que têm contornos que podem ser armados, a minha pergunta ia no sentido de se o programa para Portugal era um programa que ia ser assente, mais uma vez, nesta questão de é preciso ter as contas públicas arrumadas apenas. O programa de governo, eu tenho dificuldade, o programa de governo do Partido Socialista, nem o programa eleitoral não existe, mas... Eu já não estou a falar deste, assim estou a perguntar pelo outro. Não, agora, eu volto a frisar, a questão do equilíbrio, do equilíbrio das contas, é uma questão que foi atingida e que não deixa de ser um desígnio para o futuro, ou seja, manutenção do equilíbrio nas contas públicas, mas há muitas outras medidas, nomeadamente promover o crescimento económico e garantir a sustentabilidade da economia, garantir a sustentabilidade das novas gerações, garantir a sustentabilidade da segurança social, garantir o Sistema Nacional de Saúde, a educação. Todas estas questões só podem ser garantidas, e todas estas áreas só podem ser garantidas se houver a priori um equilíbrio das contas públicas que foi atingido nos últimos tempos, com dificuldade, com o sacrifício de todos os portugueses, como todos nós sabemos, e que também, obviamente, nenhum governo, nem este, nem
um governo liderado pelo Partido Socialista, nem qualquer governo, gosta exclusivamente de estar a fazer cortes e de estar exclusivamente centrado no equilíbrio das contas públicas. Gosta de ter políticas ativas de crescimento, seja do emprego, seja da economia, para poder ter melhores dados e melhores perspectivas para o futuro do seu país. Rui Paulo Figueiredo, finalmente, ainda para tocar aqui o assunto daquilo que é esperado para segunda-feira, vamos ter novo Eurogrupo. O Alex Tsipras do Syriza acabou por dizer que sim, que se sentavam à mesa com a Troika, aquela Troika com quem não supostamente negociavam, para discutir questões técnicas e pontos de encontro. Tem expectativas relativamente ao encontro de segunda-feira ou não? Expectativas tenho, não sei se vão concretizar num acordo ou não. Ou seja, eu acho, não gosto muito de estar a fazer futurologia quando as coisas têm mudado todos os dias. E, portanto, era um pouco como o André dizia, e eu próprio também já disse. É preciso perceber o que é que está em cima da mesa por parte da Grécia e qual é a resposta da União Europeia. E é preciso que, no nosso caso, que Portugal também dê contributos para essa discussão. E eu perguntava ao André Pardal, em que medida é que a Europa tinha cedido à Grécia, em que medida é que eles se tinham encontrado a meio caminho. Houve cedências da Europa? Eu, se quer que lhe diga, acho que ainda ninguém cedeu a ninguém na substância. Eu estava realmente a considerar uma cedência este encontro com a Troika agora. Não, acho que na forma, mas isso já tinha acontecido. Tinha passado, era mais despercebido, porque logo a seguir à eleição, naquele primeiro fim de semana, antes de começar a turnê pela Europa, já tinham existido conversas do Ministro das Finanças grego com representantes da Troika. Sim, com o Banco Central Europeu. Foi discretas. Muito bem, meus senhores, agradeço a vossa presença, desejo-vos um bom fim de semana. O Enfoque fica por aqui.